Jungle. Olá, estamos começando mais um programa aqui no Alô Verdade e hoje vai ser um dia muito especial. Hoje nós vamos ter um assunto muito bacana. Vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando pelas redes, né, vocês vão ver que esse assunto vai ser um assunto bastante interessante para conversar. Hoje nós vamos conversar sobre a questão do cristão e a política em si. Vamos trazer aqui um filósofo, um historiador, um sociólogo, uma pessoa com conhecimento extremamente aguçado sobre esse assunto. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês essa pessoa que já esteve aqui comigo, é meu amigo, mas que tem uma mente brilhante. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Olha aí, voltamos. Pastor Giovanni, mais uma vez, meu amigo, obrigado por nos receber aqui, por vir até aqui, né, e receber o nosso convite para estarmos trabalhando, conversando, dialogando sobre esse assunto. Primeiramente, obrigado, pastor Giovanni. Boa tarde, pastor Marcel. Boa tarde a todos os nossos telespectadores desse programa. E é sempre um prazer, pastor Marcel, estarmos aqui para juntos, né, dialogarmos e aprendermos uns com os outros. Olha, o pastor Giovanni, como eu falei, é uma pessoa do conhecimento muito aguçado, né, sobre filosofia, teologia, é pastor, é professor, é escritor, né, é uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito e nossas considerações. E hoje vamos falar sobre política, pastor Giovanni. Política. Muito né? bom. O que é isso, essa questão de política? Como é que é? O cristão pode ou não pode, deve ou não deve estar junto com essa questão da política hoje em dia? Pastor Marcel, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que ela vem ao encontro desse contexto que nós estamos vivendo. Bom, Né? Nós estamos vivendo em um contexto, muitos chamam de contexto pós-moderno, né? E nós temos aí visto os cristãos eles engajarem na política. Nós temos hoje muitos representantes, né, das igrejas evangélicas no Congresso Nacional, na Câmara Municipal e nas Assembleias Legislativas. Agora, essa pergunta é uma pergunta que ela é bastante feita para nós, né, enquanto professores, enquanto teólogos, enquanto filósofos, não é?
o cristão deve participar da política ou não? Veja bem, eu quero responder essa pergunta partindo da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia, ela é o livro do equilíbrio, não é? A Bíblia é o livro do equilíbrio. E a Bíblia diz, não é, o seguinte, tem um versículo que eu gosto muito dele, que Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, que está completo nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e Jesus usou duas metáforas interessantíssimas que fala da nossa vida em sociedade. Jesus Cristo, ele disse o seguinte: vós sois o sal da terra e vós sois o quê? A luz do mundo. Se nós somos o sal da terra, né? O sal, ele tempera. O sal, ele dá gosto. O sal, ele evita o apodrecimento, né, do alimento. A luz brilha. A luz aquece, não é? Então nós, como sal da terra e luz do mundo, nós devemos sim participar da vida pública, da vida política, mas essa participação deve ser uma participação sempre pautada pelo equilíbrio, para que nós não podemos ir nem para um lado de extremismo e nem para o outro lado de um extremismo radical, não é? Mas que nós devemos pautar sempre por um equilíbrio e ter os nossos representantes, né, na política, porque isso faz parte da vida em sociedade. E a igreja, ela não está fora da sociedade, a igreja está inserida na sociedade. Perfeito. Essa é uma pergunta que eu faço, Giovanni, porque na verdade é como você falou. Hoje o conceito de política, entendeu? Do conceito da era de Cristo ou anticristo é bem diferente, né? Principalmente dentro do contexto que eu posso dizer grego, né? Na Grécia começa a grande questão da polis, né? Que é a cidade-estado, né? E eles começam também a trabalhar essas discussões, né? E outras questões dentro da democracia. Nós sabemos que dentro da Sagrada Escritura, né, a questão do Antigo Testamento pode ver por um lado político como uma questão mais na monarquia, né? Que era um tipo de política, a própria teocracia também, né? Como tem alguns lugares. Mas hoje, se você observar, nós entendemos que parece que esse conceito de política, o cristão e a política, parece que existe uma confusão, exatamente porque querem trazer e dizerem que a Bíblia, Jesus, né, ele tem um certo partido, né? Ele é quase uma questão ideológica. Jesus pensa que nem nós, é por isso que nós temos, tanto que existe hoje o partido cristão. Bom, entendeu? É bem sugestivo isso aí. Então eu entendo o seguinte, que hoje em dia parece que existe uma grande confusão com essa questão de dizer assim: olha, Jesus pensava que nem o nosso partido, eu estou falando assim, bem a grosso modo, mas não pensa igual a partido de fulano A. Isso é um negócio que tem realmente incomodado muita gente, tem gerado uma crise nessa questão aí. O que você acha disso aí, Giovanni? A sua colocação é muito interessante e aquilo que eu disse no início, eu vou reafirmar, não é? Nós, enquanto seres políticos, né? Porque o homem, ele é por natureza político, não é? O Aristóteles, Falou, né? o Aristóteles definiu o homem como um ser social, O animal. um animal social Aham. e um animal político. Ele chamou esse animal, Aristóteles chamou esse animal político de zoon politikon, Isso. não é? Aham. E o que é a política? O que era, aliás, a política na concepção do Aristóteles? Aristóteles definiu a política como a prática do bem comum na polis. Perfeito. A prática do bem comum na polis. Polis, o senhor já disse muito bem, polis é uma palavra, desculpa, uma palavra de origem grega que significa cidade-estado. Então, a política só é possível na polis. A política só é possível aonde tem a sociedade. E quando surge essa ideia de polis,
a polis vai surgir na Grécia, lá no período clássico, né? Quando vai surgir os filósofos clássicos, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, né? Inclusive Platão ele escreve a sua obra República, e a República foi uma cidade política que o Platão idealizou, né? Inclusive ele escreveu a sua obra. Então, na concepção grega de política, a política é a prática do bem comum na polis. Então, se eu sou político, se você é político, se nós somos políticos, qual seria a nossa postura? A nossa postura seria uma postura de praticarmos o bem comum na polis. E quando se fala em bem comum, esse bem comum, ele vem acompanhado de quê? Ele vem acompanhado da moral, não é? Ele vem acompanhado da ética, ele vem acompanhado de quê? Também dos bons costumes. Então esse é o conceito grego e que até hoje vai permeando, né? Vai permeando aí ao longo de todo o pensamento ocidental. Agora, lá na Grécia Antiga, surge também o conceito de democracia. Pois é. Esse conceito que nós temos hoje de democracia, ele vai surgir lá na Grécia, porque a democracia, a palavra democracia, ela é formada por duas palavras de origens grega. Nós temos demo, que é povo, e cracia, governo. Não é? A monarquia é o governo de um só, de um rei. A tirania é o governo de um tirano, de um ditador. A oligarquia é um governo de grupos fechados, né? Grupos fechados. E a democracia surge lá na Grécia Antiga com qual intuito? De levar, olha só, isso é muito interessante, de levar as pessoas, os cidadãos. Quem que é o cidadão? Cidadão, a palavra cidadão vem de cidade, né? Então o cidadão morava na cidade, habitava na cidade. E se ele mora na cidade, ele tem que agora participar de uma vida de cidadania, exercendo a prática do bem comum, que é o quê? Que é a política. E aí a democracia consistia em quê? A democracia consistia no fato de que os cidadãos gregos reuniam lá na praça, que é a ágora. A ágora. Ágora é praça. Então eles reuniam lá na praça, na ágora, para discutir e chegar a uma conclusão sobre os destinos da cidade. Pois é, olha que coisa interessante. E tudo dentro de uma ética, de uma moral e do bem comum para a sociedade, né? E realmente parece que a questão partidária. É tão interessante nós observarmos que na época de Cristo também tinha os grupos políticos, não tinha, Giovanni? Sim, na época de Jesus, existia uma política muito exacerbada, né? Porque se a gente for fazer aqui um apanhado histórico, nós vamos ver que a política ela está muito presente na Bíblia. Né? Lá no passado, Deus levanta quem? José. Sim. Eu não sei por que alguns cristãos, algumas igrejas evangélicas, elas têm aversão à política. Não tiraram da Bíblia isso. Porque a Bíblia é um livro político. José foi o quê? Não foi o governador do Egito? Sim. Moisés não foi um grande líder político também? Então, se nós formos fazer uma análise histórica, nós vamos ver que, desde o início, existe a política na Bíblia. Começa lá com os patriarcas, né? Abraão, Noé, eles eram também líderes políticos. Aí depois vem o Egito, né? Os faraós, o que o faraó faz? Domina lá o Egito. Aí vem José, né? Que foi um grande governador. E aí vai vindo. E aí depois tem o período em que Nabucodonosor leva o Israel para o cativeiro. Depois nós temos o período, os sírios, os persas, né? E no período dos persas, Deus levanta no período dos persas, Deus levanta Ester, uma política, uma rainha, olha só, a mulher que fez a diferença. Depois nós chegamos no período do macedônico, né? Deus levanta um homem
para poder combater o rei lá, o antigo Epifânio, né? Que era mau. O que ele fez? Ele queria exterminar a raça judaica. Aí Deus levanta um moço chamado Judas Macabeus, filho de Matatias. Onde é que está escrito isso? Lá no livro dos Macabeus, da Bíblia, chamada Bíblia Católica Romana, os apócrifos, né, ou deuterocanônicos. Então, veja bem, política. E quando chegou nos dias de Jesus, agora eu vou responder a sua pergunta. Quando chegou nos dias de Jesus, o que aconteceu? Lá também estava muito inflamado, porque o Império Romano dominava o mundo, e com mão de ferro. E com mão de ferro, não é? A Bíblia diz que Herodes, ele pegava o sangue dos que eram contra o Império Romano e moía, né? O próprio Jesus fala isso, né? E moía, não é? E era mal, era bastante mal. Mas mesmo assim, lá tinha os grupos políticos que se opunham totalmente a Roma. Né? Nós temos lá os essênios, né? Que os essênios eram um grupo totalmente isolado. Né? Inclusive, tem até... eu estava lendo esses dias, alguém disse que Jesus Cristo, no período dos 12, né, aos 30 anos, a Bíblia não fala onde Jesus estava, e alguns vão dizer que Jesus, durante dos 12 aos 30 anos, ele bebeu nas fontes dos essênios, né? Aprendeu com os essênios, mas são conjecturas, né? Então lá tinha os essênios, tinha os fariseus, não é, que era uma seita religiosa e política, tinha os saduceus e tinha os zelotes. Os zelotes eram um grupo subversivo. Jesus tinha um discípulo que era zelote. Simão o Zelote. Então, a gente observa que a política, ela sempre fez parte e sempre vai fazer parte da vida do homem em sociedade. E se a igreja está inserida na sociedade, o cristão também deve participar da vida política. Tinha os herodianos também, né? Muito bem, bem lembrado. Também tinha os herodianos, não é? E outra coisa, e tinha também um poder político muito forte lá, que era religioso e político. Era o Sinédrio. O Sinédrio era terrível. E era corrupto. Total. Esse é o problema. O Sinédrio era corrupto. Veja bem, Anás e Caifás, um era sogro, outro era genro, não é? E eles, por que eles, não é, não votaram a favor da liberdade de Jesus? Porque se eles votassem a favor da liberdade de Jesus, ali naquele contexto, eles ficariam, né, mal com Herodes, ficariam mal com Pilatos, ficariam mal, né, com César, não é? E eles estavam ali no Sinédrio, então eles faziam o que Roma queria, porque era aquele jogo de compadre. Você não mexe comigo, que eu não mexo com você. Olha só, gente, nós vamos agora para um pequeno intervalo, entendeu? Vamos tomar uma aguinha aqui. E daqui a pouco eu tenho algumas perguntas para fazer para o professor Giovanni, que eu sei que vai ser bem interessante, e eu tenho certeza que vocês estão gostando. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Costa Decor, a loja de decoração e almofadas.
Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Olha, eu tenho certeza que vocês gostaram. Nós falamos sobre um pouco do contexto histórico de política. Trouxemos algumas definições, né, para você se situar dentro hoje da política comum como nós conhecemos. E agora nós vamos entrar um pouco mais dentro desse quesito política mesmo, a nossa política presidencialista, entendeu? Que nós vivemos no Brasil, né? De congresso, de igreja, né? De se amalgamar. É isso que eu quero que você agora entenda e preste bastante atenção. Aqui nós chamamos esse programa de Alô Verdade, que a gente não tem medo de falar. Então eu trouxe o pastor Giovanni aqui, que é professor, é filósofo, exatamente para isso, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gostar agora desse assunto. Mas eu quero fazer uma pergunta direto, professor Giovanni. Professor Giovanni, Jesus teve alguma posição política? Olha, pastor Marcelo, a sua pergunta é interessante. Todos nós temos posições políticas, ok? Você sabe que até aquela pessoa que ela faz a opção de ficar em cima do muro, ela toma a decisão de ficar em cima do muro. Ele não deixou a posição. Não é? É uma posição. Ah, eu sou neutro. Não, se você é neutro, você tomou a posição de ser neutro. Então você é neutro, você também se posicionou. E Jesus, embora Jesus não veio, né, e que fique claro isso, Jesus não veio com um propósito, né, de fazer uma revolução política. Né? Por isso, o que João escreveu? Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Por que Jesus foi rejeitado por Israel? Porque Israel esperava que Jesus seria um rei político. Um rei que libertasse Israel do poder de Roma. Mas Jesus veio, não é, para libertar o homem do pecado, do poder das trevas. Agora, Jesus teve a sua postura política, sim, não é? Jesus, por exemplo, quando ele foi questionado a respeito do imposto, né? O que Jesus falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus deixou claro o seguinte, que aquilo que é do homem, aquilo que é da política, nós devemos cumprir, né? Então nós devemos assumir uma posição, não é? Nós devemos exercer o voto, nós devemos ter uma postura crítica, porque Jesus, ele teve uma postura crítica na sociedade dos seus dias. O que ele fez? Um episódio muito interessante, que Jesus expôs a sua posição política. Alguém veio trazer um recado, não foi? De Herodes para Jesus. E Jesus falou o seguinte, vai dizer aquela raposa. Olha só, não é? Se Jesus chama Herodes de raposa, isso não é um posicionamento? Posicionamento crítico, né? Sim. Jesus chamou Herodes de raposa. Então vai dizer aquela raposa, que eu estou aqui, que eu ressuscito os mortos, que eu curo os enfermos. Então Jesus teve sim um posicionamento. A gente não pode definir Jesus como um esquerdista ou um direitista, porque isso são ideologias do presente. Perfeito. Não são ideologias. Mais ou menos a gente vai chegar daqui a pouco. Mas Jesus teve sim posicionamento, como nós também devemos ter o nosso. Eu até acredito, Giovanni, como Jesus chegou como Messias prometido, e nós sabemos que ele é o Messias, né, exatamente aquele contexto do Oriente ali estava sob o domínio de Roma. Isso. Né? E ele não veio para resolver aquele problema ali. Pelo contrário, ele foi inserido dentro daquele problema. Né? E eu assim, lógico, que dentro da minha leitura, né, eu entendo que Jesus tinha um lado político, ele levantava uma bandeira, sabe? Que era a bandeira do amor, da compaixão.
da misericórdia. Sim, Entendendo? Mas claro. não dentro dessa visão que nós estamos conversando aqui, porque nós sabíamos que Jesus também ele repreendia raça de víboras, Raça de ser víboras, crucificado. chamou Herodes de raposa. Outra coisa, Jesus ele assumiu uma posição, é uma posição de social. Cuidado, quando eu digo social, não confunda social com comunismo e nem com socialismo. Não fala disso aqui não. Sim. Mas ele teve uma postura social, por exemplo, a Bíblia diz que ele olhou para a multidão e falou assim para os discípulos, vocês não estão... Os discípulos não teve essa visão que Jesus teve, pastor Marcel. Quando ele olhou aquela multidão lá no capítulo 6 do Evangelho de João, falou, vocês não estão vendo? Esse pessoal estão andando atrás de mim aqui há horas, há dias, e eles estão com fome. Olha só, né? Então vamos dar para eles alguma coisa para comer, né? Comer. Então é uma postura social que ele teve. E a igreja também, a igreja primitiva, ela era uma igreja que eu digo que a igreja primitiva ela praticou o chamado comunismo cristão. Não é o comunismo, não confunda comunismo cristão com comunismo marxista. Marx veio bem depois. Bem depois. Nós não estamos falando aqui de marxismo, né? Porque quando a gente fala em marxismo, as pessoas assustam, né? Já quer levar o marxismo para o lado do comunismo, por falta de entendimento também, não é? E Marx e marxismo são duas coisas por falta de entendimento. O filósofo alemão Karl Marx, ele trouxe contribuições fundamentais para a filosofia, não é? Agora, a igreja primitiva, voltando lá, era uma igreja que ela praticava o que nós chamamos de comunismo cristão, porque eles perseveravam nas orações e também no partir do pão, e tudo lhes eram comum. Pois é, e olha só, essa pergunta que eu fiz, porque na verdade é o seguinte, Giovanni, quando nós entendemos sobre essa questão da política hoje, né, nós nos reportamos exatamente para esses últimos tempos que nós estávamos vivendo, principalmente estou falando em questão Brasil, né? Essa polarização. A gente não pode ter medo de falar sobre isso. Sim, claro. E o que nós presenciamos foi, na verdade, uma invasão ideológica, sabe? Uma invasão ideológica dentro das igrejas evangélicas, né? De tipo assim, não trazer essa conscientização, mas colocar como se fosse um curral eleitoral, meu amigo. Isso eu estou lhe falando porque eu faço parte, eu vi e eu presenciei. E isso acabou, na verdade, tendo certo rompimento. Porque muitas pessoas falam assim, cara, eu quero ir para a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando dentro dessa nossa visão de igreja local, é para ouvir falar de Jesus. Eu não quero ouvir falar de fulano, de ciclano, de beltrano, isso não me interessa nesse sentido. Então, o que nós presenciamos, eu penso, agora estamos falando bem popular mesmo, bem claro, foi um desgaste muito grande, que aonde para se retificar isso, tá um problema, porque muitas pessoas, entendeu, se sentiram usadas, entendeu, se sentiram manipuladas, e isso trouxe sim, exatamente, essa ferida, essa questão. O que tu acha dessa invasão? Porque na questão de nós sermos cidadão, não tem problema nenhum, nós somos seres políticos, né? Vamos falar de história, nós somos, na verdade, animais políticos. Não tem problema, nós temos que exercer nossa função bonitinho, bacana. Mas eu acho que houve a questão do extremismo dentro das igrejas. Ah, isso aqui é esquerda, não, isso aqui é direita, não, porque Jesus não pensa assim, porque a igreja pensa... Jesus, eu acho que Jesus está rindo a cara dessa galera até hoje, sabe? O problema é o seguinte, nós não podemos mistificar a política. Pois é. Houve muita mistificação. Pois é. As pessoas, por exemplo, misturar Deus no jogo político. E a gente sabe que o jogo político é um jogo sujo. Porque tem interesses escusos. Eu não estou dizendo, eu estou generalizando. Entendi. Nós temos políticos excelentes, não é? Nós temos políticos que defendem, não é? A sua bandeira sem se corromper. Mas nós sabemos que a política também é um lugar de corrupção. Pois é. Não é? É um lugar de corrupção. Então nós precisamos tomar esse cuidado de repente, eu querer pegar Deus
e colocar ele no meio de política, Pois é. não é? E aí eu presenciei uma cena muito interessante. Hum. Na eleição passada, alguém estava orando e jejuando para o candidato dele Aham. ganhar e o outro candidato que não era dele perder. Pois é. E aí passou as eleições, o candidato que ele orou e jejuou não ganhou, e o candidato que ele orou para não ganhar, ganhou. Ganhou. E aí depois ele veio decepcionado me perguntar: Aham. o que aconteceu, pastor Giovanni? Eu falei: aconteceu porque você mistificou as coisas. Perfeito. Você quis colocar Deus num jogo, não é? Aham. De interesses humanos, que é a política. Exato. Pastor Marcel, eu sinto muita saudade, porque eu sou crente desde menino, eu sinto muita saudade daquele tempo. Eu não sou tão velho assim, vou fazer 57 anos, mas vamos pegar aí há 45 anos atrás. Como é que funcionava na igreja a política? O pastor falava assim: Meu Giovanni, foi o seguinte, tu vai falar isso já já. Já Bom, já. Eu tá sei que bom. esse ponto é o negócio até como é que funcionava e como é que funciona hoje. Tudo bem. Nós vamos pro pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Olá, eu sou Maria Benatti, eu sou apresentadora de um programa maravilhoso aqui na Alô TV Brasil, que é o Alô Saúde. Eu estou passando por aqui para convidá-lo, para nos prestigiar, para que você se informe com os melhores. Os melhores profissionais estão no Alô Saúde falando sobre temas variados, né? Saúde de uma forma geral, falando sobre saúde, prevenção de doenças. E você é o nosso convidado, o meu convidado, para estar me prestigiando, nos prestigiando aqui na Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui. Olha, voltamos. Agora eu quero, pastor Giovanni, que você fale sobre aquele assunto que você estava falando antes, entendeu? A política antes, no seu tempo e hoje. É isso que nós queremos, porque as pessoas estão interessadas em saber isso aí, viu? Muito bem, pastor Marcel. No seu tempo, dá a impressão que é tão longe, né? É. Mas não é tão longe. Aham. Temos, no máximo, uns 40 anos. Mas assim, eu estava conversando numa roda de amigos e eu disse: olha, eu sinto muita saudade, principalmente a partir da última eleição para cá, do tempo, há 40 anos atrás, como é que se encarava a política nas igrejas evangélicas. O pastor falava assim: meus irmãos, nós estamos aí, não é? Aham. Próximo às eleições. E o que é que a Bíblia diz? Uhum. A Bíblia diz que nós temos que orar, né? Perfeito. Orar para que o que ganhar, É. orar para que o que ganhar. Uhum. Não era assim? É. Não era falando, nós, como aconteceu, igual eu disse na eleição passada, vamos orar para o fulano ganhar e o cicrano perder. Não, não era assim não. O pastor dizia assim: vamos orar para que o que ganhar, ele faça um bom governo,
com sabedoria, Sim. não é? Que ele defenda a causa dos menos favorecidos e que jamais ele venha perseguir a igreja de Jesus. Agora nós é bom deixar claro, pastor Marcelo, que nós, enquanto cristãos, nós sempre pautamos por uma ideologia, né, que defende os valores, né, os valores, os valores cristãos, os valores da família. Isso aí é fundamental. Isso não precisa nem ser... E uma coisa que não precisa nem de citar, porque isso aí já é inerente. Já é inerente a nós, como cristãos. Mas que fique claro isso, para poder, de repente, quem estiver nos ouvindo, não querer fazer uma leitura que nós estamos pendendo para um lado ou para o outro. Não. Nós estamos fazendo uma análise filosófica, né? Vamos dizer assim, uma análise de ideias. Isso. E aí o que aconteceu? Então, no meu tempo era assim, era ótimo, não é? Então você orava e o que ganhava, né, ganhou a eleição e a igreja continuava pregando o evangelho, não é? E ganhando almas para Jesus, e o político está lá e a gente ora porque o próprio Paulo escreveu que nós temos que orar por aqueles que estão em evidência. Agora, o que se observou, infelizmente, nas eleições passadas, foi uma polarização e chegou ao ponto de irmão, né, ficar de mal com o outro por causa da preferência política por A ou por B. E isso é lamentável. Isso é lamentável. É tão interessante, eu vou falar rapidinho aqui, uma experiência que eu passei. Eu fui ministrar numa igreja no interior e estava no processo da eleição, né? E faltava uma semana para a votação. E aí, reuniram a igreja, aí o líder, vamos orar para o candidato tal. Aí antes, né, eu estava lá. Aí todo mundo lá, lógico, coração bom, tranquilo, estamos orando para o candidato tal, orando. E que foi uns 20 minutos naquele negócio. Terminou, e eu, de coração, não entendendo muito bem aquilo ali, né? É tanto que o candidato tal perdeu. Então eu digo que ficar decepcionado com Deus, alguma coisa. Sem Deus tem nada a ver com Sem Deus tem nada a ver com isso. E aí, o que eu percebi foi exatamente isso, estereotipar-nos. Agora, se você não pensa assim, você não é de Deus, porque os valores cristãos estão inseridos dentro da visão de tal partido. Não é isso. A questão nossa, nós temos a ver com a Bíblia. Com a Bíblia. É lógico que tem partido que define algumas questões, mas todos, se você for ver, todos eles têm os seus pontos fracos e os pontos fortes, né? Evidente. E é por isso que eu gosto, eu só vou ler aqui para terminar, para você fazer suas considerações, que o papo está muito bom aqui, que ia longe falando sobre isso. Eu quero ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do quê? Do Senhor. Que seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade com pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrar ao rei. Pronto. Cara, eu não tenho mais o que falar. E aí, esse versículo ele é chave. Ele é chave, cara. Né? Ele é um versículo chave, para que nós possamos, né, pautar com respeito àqueles que pensam também diferente de nós. Eu sou de minha opinião, Giovanni. Irmão, seja quem for, se Deus levantou Nabucodonosor, levantou-se que foi Deus, colocou o rei Saul, colocou tanta gente problemática, mas estava sempre debaixo dessa orientação divina. Claro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Por que as pessoas têm dificuldade hoje para orar pelas autoridades? Porque exatamente não importa, extremamente contaminados. Não importa quem estiver no poder. Tem que orar. Ô, pastor Marcel, uma coisa, você me fez lembrar de um político nosso aqui que faz muita falta, né? Que é o nosso eterno Iris Rezende.
Lá na década de 80, eu era adolescente, e eu me lembro, isso na década de 80, quando ele foi governador a primeira vez, em 83, ele tomou posse em 83. E aí o Íris foi na festa de Trindade. E aí no outro dia, as pessoas começaram a criticar o Íris no meio da igreja. Ele era de linha... Porque o Íris, ele sempre foi protestante, mas ele nunca foi um radical, né? Ele toda a vida manteve a sua postura, ele nunca abriu mão de ser protestante, ele foi membro a vida toda da Igreja Cristã Evangélica, lá do Pastor Marcos, ali do setor Coíba, não é? Ele é de família tradicional da Igreja Cristã. E aí ele foi nessa festa de Trindade, no primeiro mandato dele, e no outro dia algumas pessoas ficaram criticando. O que o Íris está fazendo nessa festa de Trindade? E aí o Íris respondeu, olha, eu não estava ali como Íris, eu estava ali como governador. E como governador, eu sou governador do crente, do católico, do espírita e do ateu. Perfeito. Pastor Giovanni, olha aí, gente, papo legal, né? Interessante. Ouça, assista, compartilha, interprete adequadamente, tá certo? Eu digo isso. Pastor Giovanni, eu queria que você fizesse suas considerações. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Vai estar várias vezes aqui conosco. Nós temos que dar sequência a muitas questões aí. Pessoas não conseguem entender muito bem. Você é uma pessoa capacitada. Faça as considerações, deixe as suas redes sociais. Yes, é seu momento também. Minhas redes sociais lá no Facebook é GR Alves. E no Instagram é Professor Giovanni Ribeiro Alves. Eu quero dizer para os nossos telespectadores que nós vivemos em um país que é laico. O Estado é laico. O que é isso? O que é a laicidade do Estado? Nós não temos uma religião oficial. O catolicismo já foi religião oficial, hoje não é mais. E, se não temos religião oficial, temos que respeitar todos os credos religiosos. E na política é a mesma coisa. Então, eu tenho a minha posição, você tem a sua posição. É a mesma coisa, para encerrar. Eu e o pastor Marcel e a sua esposa irmã Ione vamos numa pizzaria. Chegando lá na pizzaria, o pastor Marcel pede uma pizza de calabresa, eu peço de mussarela e a irmã Ione pede a pizza baiana. Nós vamos brigar porque um escolheu cada um um sabor diferente? Jamais. Cada um come a sua pizza com um sabor diferente, né? Sem brigar nenhum com o outro. E na política nós devemos agir dessa mesma forma. E sem forçar o outro querer comer a sua pizza. E sem forçar, querer ou falar mal que a que você escolheu é melhor ou pior do que a minha. Não é? Então é isso aí. Pastor Giovanni, muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês, tá? E na próxima semana temos mais assuntos interessantes. Continue com a gente, que aqui é a verdade mesmo, aqui a gente fala mesmo, aqui que o coração diz, o que a razão nos impõe. Deus abençoe e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.